Olá, amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo caminhando, graças a Deus. Vocês já devem ter visto aí no título a introdução, né? Tô fazendo a introdução aqui desse vídeo. Hoje aqui é segunda-feira, né? Um dia após o falecimento da minha tia. E eu quis gravar esse vídeo justamente ainda muito dolorida e muito triste, por um lado, e muito grata e aliviada por outro. E eu gosto muito de trabalhar com as minhas emoções. Toda a verdade que eu passo aqui no meu canal, todas as coisas que eu falo aqui para vocês, eu estou vivenciando, passando, sentindo. E eu pensei muito, sabe, se eu gravava esse vídeo hoje aqui ou não. Esse vídeo provavelmente não vai ao ar agora, mas eu queria que ele fosse cheio da minha emoção desse momento. Embora não seja uma emoção muito feliz. Eu queria, pessoal, agradecer a vocês por todos os comentários de carinho que eu recebi lá no YouTube, no Instagram, no meu WhatsApp. Eu quero agradecer de todo o meu coração, pessoal, de todo o meu coração mesmo. Dizer para vocês que vocês são incríveis, que eu amo muito vocês, isso vocês já sabem, mas é sempre bom dizer. E é sempre bom dizer o quanto a gente ama as pessoas. Eu estava falando exatamente hoje isso aqui com a Adri, com o Kawa, sobre o quanto eu disse para minha tia, o quanto eu amava minha tia, amava muito. E aí eu vou gravar esse vídeo, que é um vídeo que eu quero ter e uma homenagem que eu quero fazer para minha tia. Eu quero falar um pouquinho da história da minha tia para vocês, que é uma mulher, que foi uma mulher incrível. Como eu disse, digo sempre, completamente atemporal, uma mulher fora da curva, uma mulher que veio, viveu e venceu. E a minha tia, ela viveu para servir. E eu acho que ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo sobre como se levar uma vida boa, né? E eu acho que fica aqui de inspiração para vocês. Eu tive duas pessoas na minha família que me inspiraram muito. Uma foi o meu avô e outra foi a minha tia, né? Como tenho outras pessoas também, mas esses realmente foram fora da curva. O do meu avô qualquer dia eu conto aqui para vocês. E hoje, senhoras e senhores, vocês vão conhecer um pouquinho da dona Eunice Rocha Caspari, através dos meus olhos, da sobrinha neta dela, de uma das. Quem foi a dona Eunice Rocha Caspari? A dona Eunice Rocha Caspari, ela foi uma filha de 6 irmãos, foram 7 filhos, 6 mulheres e um homem. E ela foi a irmã que mais viveu. A minha tia, ela nunca casou, ela não teve filhos. Ela nasceu numa cidade chamada hoje Euclidelândia. Ah, mas Catarina, Euclidelândia é uma cidade serrana aqui do Rio de Janeiro. Na verdade é um distrito. Euclidelândia é o terceiro distrito de Cantagalo, né, que também faz parte da região serrana. Esse nome de Euclides da Cunha, ele veio de Euclidelândia, veio de Euclides da Cunha, que eu acho que dispensa apresentação para todos vocês, né? Um grande escritor, enfim. E Euclides da Cunha nasceu lá em Santa Rita, que se chamava Santa Rita do Rio Negro. Os pais dele eram fazendeiros de café e ele nasceu lá. Hoje em dia, Santa Rita se chama Euclidelândia, tem aproximadamente 19 mil habitantes,
É uma cidade muito pequenininha, muito, 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 muito pequenininha, e faz parte do distrito de Cantagalo. É uma cidade bem interiorana, muito interiorana. É uma cidade onde algumas fábricas de cimento se instalaram e isso não foi muito legal, mas é uma cidade de pessoas muito pacatas, de pessoas muito simples e muito, muito maravilhosas, num todo. Então, minha tia nasceu lá. Minha tia, irmã da minha avó paterna, Dona Dilce, um dos grandes amores da minha vida, faleceu cedo, acho que com 60 e poucos anos, foi acometida de vários AVCs, ficou 7 anos acamada e faleceu quando eu tinha 14 anos, pessoal. E eu era muito, mas muito, mas muito, muito, muito ligada com a minha avó paterna. E quando a minha avó morreu, eu fiquei muito baqueada. E a minha tia, que sempre fez parte da minha vida, e não só da minha, como de toda a família, ela pegou esse lugar para ela, né? Na verdade, eu transferi isso para ela e eu falei para ela, quando eu tinha 14 anos, eu disse: tia, agora eu não tenho mais minha avó, agora você vai ser minha avó, né? E ela disse: vou? Claro que vou. E vocês imaginam, uma família com tantos irmãos, né? Tiveram muitos filhos. Eu tenho vários primos de segundo grau, né? E que são os sobrinhos, e depois vieram os sobrinhos netos. Eu já estou na qualificação de sobrinha neta. Eu acredito até que eu seja a sobrinha neta mais velha que ela tinha. Não sei, pessoal, não vou dar certeza, porque é muita gente. E eu sempre fiquei muito afastada da família do meu pai, depois que a minha avó faleceu, mas nunca perdi o contato, nem a proximidade de estar com ela. Eu estava com ela sempre quando eu morava no Rio. Depois que eu vim para Saquarema, ela chegou a vir nessa casa aqui que eu tô uma vez me visitar, mas a gente se falava todos os dias, todos os dias. E a minha tia sempre me ajudou muito. E essa minha tia, ela tinha todos os sobrinhos, que eram muitos, e tinha o meu pai, que era o sobrinho mais velho dela, o qual ela... Não vou dizer que ela amava mais, mas talvez fosse o que ela tivesse mais ligação, vamos botar assim, né? O meu pai, ele foi o primeiro sobrinho, ele foi o primeiro afilhado da minha tia, e ela tinha um amor pelo meu pai incondicional, uma coisa assim, fora da caixa, completamente fora da caixa. Não que ela não tivesse com os outros sobrinhos netos. Eu acho que não teve ninguém, absolutamente ninguém, na nossa família que a minha tia não tenha ajudado. Nem financeiramente, nem moralmente, nem amorosamente. Eu acho que todos nós, todos, sem nenhuma exceção, fomos em algum momento das nossas vidas ajudados por ela. E eu me lembro de momentos maravilhosos com ela. Eu me lembro de momentos de férias que eu ia passar com ela, de finais de semana. Enfim, a minha tia nasceu em Euclidelândia, né? Antigamente Santa Rita do Rio Negro, numa família humilde, mas uma família cheia de amor, cheia de união, cheia de carinho. E a minha tia, ela queria muito mais do que aquilo. Então, depois de uma certa idade, quando ela já trabalhava, ela fez faculdade, ela estudou, ela fez concurso público, passou e começou a trabalhar no Palácio do Rio de Janeiro com o governador, o último governador que ela trabalhou foi com Moreira Franco, acho que foi em 90, acho que foi de 87 para 91, foi quando ela se aposentou, ela tinha 60 anos, 62, alguma coisa assim. Eu me lembro de eu indo uma vez trabalhar com ela lá no Palácio, fiquei maravilhada, eu era bem pequena, mas eu tenho essa lembrança dela me mostrar a mesa onde ela trabalhava.
E a minha tia era uma das secretárias, né? Na época não tinha computador, não tinha nada disso. Eu me lembro da mesa, eu me lembro da máquina de escrever, ela abria muitas correspondências importantes. E ela foi o último governador aqui do Rio de Janeiro que ela trabalhou e se aposentou. E minha tia foi uma mulher, gente, que ela passeou muito, ela viajou muito, ela cuidou muito, ela abraçou muito, ela amou muito. Ela não casou, mas ela teve... que eu me lembre, ela viveu muitos anos junta com um senhor, mas ela era uma mulher livre, independente, ela teve os amores, ela viveu o que ela tinha que viver, mas sempre muito família. Minha tia, não sei se por não ter tido filhos, ou não sei se por não ter tido um relacionamento muito duradouro, né? Apesar de que ela viveu bastante tempo com esse senhor, a família estava sempre em primeiro lugar para ela, para tudo. Foi ela que cuidou da minha bisavó, Mercedes, e ela cuidava de todo mundo. Ela cuidava de todo mundo. Ela viajou muito, ela passeou muito, ela adorava jogar buraco, carta. Depois, já na terceira idade, ela tinha o grupinho dela que ela jogava as cartas, que ela viajava, que ela saía, sempre foi dona dela, do dinheiro dela, das coisas dela, e sempre dividiu tudo com todo mundo, gostava, adorava comprar e vender casa. Minha tia teve vários apartamentos, várias casas, e ela vendia, comprava, vendia, fazia obra, adorava fazer uma obra, meu Deus. Ela amava fazer uma obra e ela foi morar em Niterói, aqui no Rio, né? Depois que ela veio para cá, começou a trabalhar, morava em Caraí, a vida toda ela morou em Caraí, mas ela mudou muito, ela vendia apartamento, ela vendia casa, ela comprava, ela reformava, depois eu acho que era como chama? Eu acho que era um hobby dela, porque, enfim, e o que acontece é que, dentre esses sobrinhos netos, ela teve alguns afilhados, né? Que eu saiba, era o meu pai, o primeiro, aí depois era uma prima do meu pai, minha prima de segundo grau, Angélica, e por fim, a outra filha do meu pai do outro casamento, também era afilhada dela. Sendo, pessoal, que todo mundo, a minha tia ajudou muito, muito, muito. Mas o meu pai foi uma coisa, assim, absurda. Foi uma coisa fora da curva que ela fez pelo meu pai e por toda a família dele da época, né? Que seria a viúva dele com as duas filhas dele lá com a viúva. E ela fez tudo. Tudo. E o meu pai, ele era um cara, gente boa, mas ele não tinha muita cabeça. O meu pai biológico, tá, pessoal, que eu tô falando, ele não tinha muita cabeça. Ele era um cara de bom coração, mas foi um cara que teve uma vida muito ruim, muito triste e se entregou muito para a bebida e, enfim. Meu pai viveu 69 anos, mas de uma vida que foi muito sofrida, sabe? Diferente da minha tia, que viveu 95 anos de uma vida plena. De dores, de altos e baixos, de dificuldades, mas de muitas conquistas, muitas vitórias, porque ela era uma pessoa que vivia para ser feliz e fazer feliz. E sofreu muito também, né, em determinadas situações, mas sempre deu a volta por cima, sempre se cuidou muito e com esse amor absoluto que ela tinha pelo meu pai e por toda a família, mas pelo meu pai era mais. Pelo meu pai era mais. Ela tinha um negócio com ele, um negócio. Tanto é que quando meu pai faleceu, em 2000, todo mundo ficou muito apreensivo com ela, porque já tinha muita idade,
né? Já tinha 90 anos, então assim, a gente ficou muito apreensivo, mas ela segurou o rojão, né? E sempre falando muito do meu pai, enfim. E aí a minha tia teve uma vida muito incrível, muito maravilhosa, de muita doação, de realmente ser uma pessoa fora da curva, de viver e não ter a vergonha de ser feliz, católica, muito católica. Minha avó era muito católica, minha bisavó era muito católica, ela era muito católica, minha avó também era católica, então ela vem de uma família muito católica, mas uma mulher incrível, pessoal, uma mulher incrível, é um buraco que fica dentro da gente, e daqui a pouco a gente vai vendo a pessoa tão frágil, a pessoa tão fraquinha, e depois eu já não estava mais conseguindo falar com ela, eu tinha que gravar no Zap para a cuidadora colocar para ela ouvir, para ela poder ouvir, porque ela estava escutando mal, enfim, tudo fatores da idade, né, pessoal? E esse AVC que ela teve realmente deu uma baqueada nela, ela teve uma melhora, porque minha tia tinha vontade de viver. Minha tia tinha vontade de viver. Eu fiquei toda esperançosa quando ela recebeu alta e foi para casa, mas o AVC realmente deixou várias sequelas. E o último vídeo que eu recebi dela, que foi um dia antes dela falecer, que a cuidadora dela mandou para mim, e era visível que ela estava completamente desconfortável, né? Você via que ela estava incomodada, que ela não estava bem. Então, estava sofrendo, né, pessoal? Então, ela veio para casa, mas ela veio com oxigênio, ela veio, né, como se tivesse um quarto de hospital na casa, cama hospitalar, enfim. É o que eu falo, às vezes a gente é egoísta, né, pessoal, e a gente quer que as pessoas vivam para sempre, as pessoas que a gente ama. Mas eu acho que quando a pessoa perde a qualidade de vida, não é legal, né? A pessoa não tá ali vegetando, olhando para o teto, não. Viver assim não é bom, né, para ninguém. Enquanto ela tava lá com os probleminhas dela da idade, mas sentadinha, vendo a novela, vendo televisão, tomando o cafezinho dela, minha tia amava sentar na mesa para fazer as refeições e conversava e gostava de conversar. E depois aquilo, né, que ela teve esse AVC, ela realmente ela ficou muito fragilizada. E eu queria contar um pouquinho, assim, da historinha da vida dela, muito, mas muito resumidamente. Ela fazia um bobó de camarão, pessoal, que você comia rezando. Eu nunca comi igual de ninguém. Eu nem posso comer camarão, que eu tenho alergia. Mas eu comia sempre que ela fazia. Era o tal do bobó de camarão e o arroz com mexilhão. Meu pai amava. E eu me lembro dela limpando aquele camarão de uma paciência, pessoal. Sentadinha lá em Cabo Frio, um a um, botava o jornal assim, ia limpando. Aquilo era quase um mantra, sabe? Uma paciência. Quilos e quilos de camarão, porque a família era grande, ela limpava aquilo. Ela começava a fazer aquele bobó uns 3, 4, 5 dias antes, só para limpar. Ela limpava todo o camarão, um por um, pessoal. Tinha várias etapas. Que vontade que eu tinha de gravar um dia minha tia cozinhando para mostrar aqui para vocês. E não, ela não era a mulher da cozinha. A minha avó, irmã dela, era, mas ela não era. Mas ela tinha as coisas que ela fazia muito bem. E o bobó de camarão com arroz com mexilhão, que eu não comia porque eu não gosto de frutos do mar, mas todo mundo dizia que era de comer rezando. E ela limpava aqueles mexilhões, ela comprava uma escovinha só para limpar aquilo. Pessoal, eu me lembro de eu criança acordando de manhã, tomando café ali com ela, não sei o que, a gente ia pra praia, voltava da praia, dormia, acordava, almoçava.
E ela estava ali, ela só parava para comer, ficava ali com meu pai conversando e chegava a ficar com os dedos enrugadinhos de tanto que ela ficava ali. E aquilo ali era de um prazer, você via, sabe, pessoal, que ela estava com prazer de cozinhar ali pra gente, de fazer. E aquilo era feito com muito amor. E tinha uma maionese também que elas faziam, que eu queria muito saber da receita. Uma maionese sem batata, sabe? Uma maionese com frango, com aqueles frangos que você compra no mercado defumados, que são pequenininhos, com maçã verde. Eu vou ver se eu consigo essa receita. É uma maionese maravilhosa. E tinha essas peculiaridades que ela fazia e fazia muito bem. Muito organizada, muito limpa, muito bonita. Tava sempre de cabelinho pintado e maquiadinha. Nossa, gente, somos do mesmo signo, né? Mas eu não tenho 1/3 da vaidade que ela tem. Eu sou muito orgulhosa de ter o sangue da minha tia correndo nas minhas veias. A minha avó dizia assim para mim, a dona Dilce: quando você crescer, você tem que ser igual a sua tia Eunice. Independente, não depender de homem pra nada, ter o seu dinheiro, porque a sua tia, ela é independente e ela é rica. A minha vozinha falava, eu contava isso pra ela, pra minha tia, ela morria de olhar lá, meu Deus, quem sou eu? Muito humilde, pessoal, muito humilde. Muito humilde, nossa. Ela poderia ter contado tanta vantagem, ter falado tanta coisa. E não, pessoal. Só quem conviveu com a dona Eunice sabe. E eu quero fazer um agradecimento aqui mais que especial também pro meu tio, irmão do meu pai, que agora, no finalzinho da vida, administrou tudo lá, não deixou que nada faltasse a ela. Eu não digo financeiramente, porque ela tinha a grana dela, ela tinha o dinheiro dela, ela não dependia de ninguém financeiramente, mas que se dispôs a ir todo mês lá, sair do Rio, administrar os funcionários todos, sabe, pessoal? Cuidadoras, secretária do lar, várias coisas, né? Tinha um primo meu que morava lá com ela, mas quem ficou mesmo nessa responsabilidade foi o meu tio. E agradecer muito a ele por isso, por ter dado a ela todo o conforto que ela merecia, por ter feito de tudo o que ele pôde para tentar fazer os últimos anos dela melhor. Ela quis voltar para a terra dela, foi uma decisão dela, ela quis ir para Euclidelândia, diz ela que queria morrer onde ela tinha nascido. E foi lá, pessoal, foi lá que ela veio a falecer. Então foi tudo feito da vontade dela. E meu tio escreveu uma coisa muito bonita para ela, eu vou ler para vocês. Eu acho que super vale a pena de ser lido. E ele botou assim: com eterna gratidão pela vida da tia Eunice, hoje nos despedimos de uma mulher que foi muito mais que uma tia. Foi um alicerce, um coração generoso que pulsava por toda a família. Aos 95 anos, tia Eunice nos deixou, mas sua presença jamais será apagada. Durante sua longa e abençoada vida, ela foi exemplo de cuidado, de dedicação e amor incondicional, sempre disposta a ajudar, acolher e ouvir. Tia Eunice era daquelas pessoas raras que faziam o bem simplesmente por serem boas, com gestos simples e profundos. Ela cuidou de todos nós, como só os grandes corações sabem fazer. Hoje, o céu ganha uma alma luminosa e nós ficamos com a saudade, mas também com a profunda gratidão por termos tido o privilégio de conviver com ela. Sua vida foi uma dádiva e sua memória será sempre um farol de amor e generosidade para a nossa família.
Descanse em paz, tia Eunice. Obrigada por tudo. Você viverá para sempre em nossos corações. Foi o meu tio Luiz Carlos que escreveu essa homenagem para ela. E eu vou ver se eu consigo colocar uma fotinho dela aqui para vocês, né? E é um choro de saudade, sabe, pessoal? É um choro de saudade, de tristeza também, porque é uma pessoa que vai nos fazer muita falta, não pelo que nos proporcionou, mas simplesmente por ser quem ela sempre foi. O ouvido sempre disposto a ouvir, o coração sempre disposto a acolher. Uma pessoa que fez toda a diferença na vida de todos nós. E eu, como filha do cara que ela mais amou na vida, e eu acho que sim, não sendo de forma nenhuma prepotente, talvez seja o que ela tinha mais preocupação, né? Eu me sinto honrada de ter podido conviver com ela esse tempo todo, e eu não poderia deixar de não fazer essa homenagem aqui para ela. Tia, a senhora foi, é e será sempre um dos maiores exemplos da minha vida, de dignidade, de humanidade, de, sabe, de tudo. Me faltam adjetivos e palavras. Só agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de ser sua sobrinha neta e de ser sua neta por tantos anos. Eu fui muito mais sua neta do que da minha avó, porque eu só fui neta 14 anos. E a senhora desempenhou esse papel de tia-avó como ninguém. Como ninguém. Eu queria muito, muito, que o nosso último desejo tivesse sido concretizado. Eu não consegui. Nós não conseguimos, mas eu vou conseguir. Por mim e pela senhora. E aí, quando eu conseguir, eu tenho certeza que aí do céu a senhora vai estar satisfeita e feliz. Existem pessoas muito boas, mas também existem os maus. E às vezes os maus também têm o nosso sangue, não é verdade? E é isso. Eu acho que por hora, toda a homenagem que eu poderia fazer está aqui. Meu coração está apertado, mas está em paz. Obrigada a vocês aí do outro lado que ouviram esse vídeo. Foi difícil, muito difícil fazer, mas eu achei que ela merecia e não sei quando é que vai. Não tô com vontade de postar vídeo, não tô na vibe, sabe, pessoal? Então, assim, quando esse vídeo for para vocês, é sinal de que eu já tô bem melhor. E eu tô vivendo o meu processo de luto, sim. A gente precisa viver os nossos lutos, a gente precisa. É importante, né? Sabendo que a gente tem uma vida, que as coisas vão continuar, a vida vai continuar. A vida não para, mas esses momentos de reflexão, de dor, eles são muito necessários. Pelo menos para mim, eu sou uma pessoa muito sentimental, sabe, pessoal? Muito sentimental. Até um inscrito falou para mim outro dia, dizendo que estava uma inscrita que estava preocupada comigo, que depressão é uma coisa séria, que eu sou uma pessoa que tô muito chorosa. Pessoal, eu sou chorosa mesmo, desde sempre. Eu não tenho depressão, eu tenho ansiedade. E se eu tivesse depressão, eu falaria aqui para vocês sem um menor problema. Mas eu não tenho, eu tenho problema de ansiedade, de síndrome do pânico, isso eu tenho, mas depressão não. As minhas lágrimas, elas tanto são de tristeza quanto alegria, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Então eu transbordo, eu tenho essa necessidade. Se eu tô muito feliz, eu vou chorar. Se eu tô muito triste, eu vou chorar. Se eu tô mais ou menos, eu vou chorar. E
Eu acho que isso também faz parte de um processo meu de evolução, onde eu sempre tive que engolir muito choro. Então agora eu não me permito mais engolir o meu choro. Se eu tô com vontade de chorar, eu vou chorar. Ah, mas você chora muito. Tem gente que ri muito, tem gente que chora muito, tem gente que dorme muito, tem gente que come muito, tem gente que bebe muito. Eu choro muito. Aliás, tudo meu é muito, né? Haja visto a situação que eu estou, né? Mas, contudo, porém, todavia, estou muito focada na minha mudança física, espiritual e de conduta mesmo. Acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo separar as coisas. Eu tô ficando menos preocupada com o outro e mais preocupada comigo. Não que eu não vá me preocupar com o outro, mas eu tô sempre preocupada se eu vou agradar, se eu não vou agradar, eu vou fazer isso, porque isso é o certo, porque eu não sei o quê. E nem sempre, pessoal, as pessoas têm essa consideração comigo. E eu já tô com 46 anos, já tá mais do que na hora de eu olhar primeiro para mim, de deixar de colocar o outro no meu lugar. Não é que eu não vá pensar nas pessoas, porque é aquilo, se você tem uma vida que você não serve a ninguém, você tem uma vida inútil. Mas antes de servir a alguém, eu preciso servir a mim. Eu preciso estar feliz, eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável. Então, é isso. Continuar cuidando das pessoas, eu vou continuar cuidando, porque também é de mim, é meu. Mas não sei se é porque também tá perto de eu fazer 50 anos, né? Faltam aí, eu vou fazer 47 esse ano, faltam 3 anos. Então a gente pensa que o oba-oba já acabou. Agora a gente tem que viver com qualidade de vida feliz, leve. E isso às vezes implica da gente tirar pessoas da vida da gente. Não de briga, de nada, mas, sabe? Pessoas que não te acrescentam, pessoas que te deixam ansiosa, nervosa, que é o meu caso. Pessoas muitas vezes que a gente ama, mas que a gente não pode conviver muito, porque senão a gente fica mal. Então, dito tudo isso, pessoal, eu agradeço a quem esteve aqui comigo, agradeço a quem ficou aqui até o final do vídeo. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada. E é isso, era isso que eu queria falar da minha tia. Falei, tô feliz. E se você tá vendo esse vídeo hoje aí, é porque eu tô voltando. E se eu tô voltando, eu vou também voltar com novidade. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo a gente conversa melhor. Obrigada. Continue orando pela gordinha. E é isso. Amo muito vocês. Papai do céu abençoe. Um beijo. Até a próxima.